Sejam muito bem-vindos a mais um Empreenda Nordeste. Estou aqui com meu amigo Luciano de sempre e o Joá Souza. Sou Nosso eu. profissional, empreendedor, jornalista, fotógrafo e também criador de conteúdo. Então, não esqueçam de se inscrever nos canais de todo mundo, vai estar aqui na descrição. Nós vamos falar bastante da produção audiovisual dessa terra bonita onde a gente está, onde nosso fotógrafo empreende. Esse planeta chamado Bahia. Exatamente, a gente tem muito que aprender com esse homem bem vivido. E nada. Dessa Eu vim aqui profissão. mais aprender do que ensinar. Eu posso falar com o coração, porque eu acompanho os vídeos do Joá, do canal VDS, já há algum tempo, e me impressiona a simplicidade, me impressiona a linguagem que ele utiliza, e me impressiona ele mostrar o nosso dia a dia de uma forma tão brilhante, tão especial, que nós, não só as pessoas de fora que curtem, não, as pessoas daqui mesmo, pô, eu fiquei babando com o vídeo aqui da Pituba e tal, porque procurando você, mas não achei show no vídeo, entendeu? Eu sou um cara meio difícil de achar. Mas ó, obrigado por você ter vindo, valeu mesmo, eu tenho certeza que há muito que você pode contribuir em termos de informação, para nós que estamos começando aqui no nosso canal e para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, para eu estar aqui nessa mesa aqui disputando assim. Tô aqui com medo de vocês, viu? Não é disputa, não, relaxa, Vocês homem. vão perguntar. Eu sou muito tímido, já vou deixar. tudo. Eu já sou muito tímido. Pode começar a gaguejar aqui, é porque eu não. Tá tranquilo. Vamos nessa. Então, essa aí. Joá, me conte aí. Você nasceu jornalista ou não? Ou você teve que virar jornalista por algum motivo? Rapaz, essa história é uma história longa e eu me tornei jornalista por conta da fotografia e eu me tornei fotógrafo por conta de uma necessidade. Eu trabalhava na companhia aérea, prestando serviço na companhia aérea aqui em Salvador. E um dia eu tive um problema na coluna, precisei me afastar e precisava ocupar minha mente com isso. E aí eu fui fazer um curso de fotografia, me apaixonei por esse negócio chamado fotografia e decidi estudar jornalismo. No primeiro semestre eu já comecei a estagiar no jornal chamado Tribuna da Bahia e aquilo foi entrando na veia e é isso que eu acho. A fotografia me transformou, a fotografia me leva para os lugares que eu nunca pensei de chegar perto, nunca pensei de estar, e a fotografia me coloca lá. Eu sou muito, muito grato mesmo a essa profissão, essa arte, e foi isso que aconteceu. E me responda, uma faculdade de jornalismo leva uns 4, 5 anos para a pessoa se formar. Mas num curso de fotografia, para a pessoa dominar um pouco dessa arte? Bom, o meu curso eu fiz no Senac. Acho que foram 6 meses de curso. Eu fiz primeiro um curso básico, que na época não é essa fotografia que a gente conhece, era um curso básico, analógico, que ensinava a revelar, a imagem aparecer. Isso aí, quando você vê, tá numa câmera escura, com a luz vermelha e a imagem aparece ali, isso é fascinante. Qualquer pessoa que fizer esse curso vai se apaixonar. E foi isso que aconteceu comigo. Foram 6 meses, mais ou menos, entre os dois cursos, o básico e o mais avançado. E lá eu conheci uma professora que disse assim: você tem a ver a jornalística, vou te botar nesse ramo. E aí eu ouvi isso entrou na minha cabeça, a partir de uma foto que eu tinha feito, isso entrou na minha cabeça e eu decidi estudar jornalismo. Uhum. No primeiro semestre, ela me chamou para trabalhar na Tribuna, e aí foi isso. Depois da Tribuna, eu saí da Tribuna, fui trabalhar no Jornal à Tarde, e eu realmente aprendi de verdade a trabalhar com fotografia, com agência, no Jornal à Tarde. Eu conheci a fotografia de verdade, essa fotografia comercial, a fotografia informativa, trabalhando no Jornal à Tarde. E, assim, eu sou muito grato ao jornal por me proporcionar as viagens, essa vivência com a fotografia e mais a vivência com agências, que é o que eu basicamente trabalho. O que eu te perguntei, até para as pessoas que estão em casa nos assistindo saibam, é porque um curso de fotografia, até você se tornar um fotógrafo profissional, tendo todo o conteúdo,
ele não leva tanto tempo igual uma faculdade de jornalismo, entendeu? Então, hoje que nós não precisamos revelar a foto para ver a foto, antes eu sou desse tempo. Eu batia a foto, levava o filme. Eu vi nessa... Levava o filme. Mas hoje você bate a foto e já vê a foto instantânea. Ele não gostou, bate outra. É. Aí tem um fotógrafo amigo meu que faz fotos brilhantes, maravilhosas, que eu perguntei para ele, como é que você consegue fazer essa foto? Mas eu peguei ele na mentira. Ele falou, não, é simples, é só bater 300 fotos que você escolhe. Mas eu participei de uma sessão dele de fotografia e ele passou um tempão, ele passou 2, 3 horas preparando as fotos dele, para ele bater as 300 fotos para escolher uma. Então, claro que tem uma preparação antes, tem uma preparação durante, tem uma preparação depois, do tratamento de imagem. Mas você estima que hoje, quanto tempo a pessoa, para ela ter acesso ao conteúdo? Eu não digo para ela ser um excelente fotógrafo, porque tem uma questão de arte envolvida. Sim, essa parte da arte leva um tempo de você entender o feeling da coisa, mas para entender tecnicamente de fotografia, não é no meu tempo que eu fiz um curso presencial. Hoje você estuda em casa. Se você quiser comprar um curso, você pode comprar. Se não quiser, online. Se não quiser, você estuda... vários tutoriais que tem no YouTube mesmo, tem vários tutoriais que são fascinantes. Eu aprendi sozinho. Qualquer pessoa pode aprender sozinho. A arte, o tempo de aprender a arte é uma coisa, o tempo de aprender a técnica depende muito de cada indivíduo. Mas não precisa fazer exatamente o que eu fiz, fazer um curso presencial de revelação, até porque essa parte de revelação está mais escassa, são poucos os cursos que oferecem isso hoje em dia, mas a técnica você aprende rápido. Eu acho que em 2, 3 meses, se você tiver interesse, você consegue aprender. A arte é que vai precisar um tempo entrar na sua veia e você entender o tipo de fotografia que você vai produzir. Isso é uma coisa legal que vocês chamaram a atenção, esse ponto da evolução da tecnologia, dessa questão antiga de revelar foto, a gente vê em filme, né? As pessoas que não têm proximidade com o assunto. Eu tenho a curiosidade de entender o que foi que a gente ganhou com a evolução da tecnologia, se a praticidade, para que serve e como era feita exatamente essa questão da gente, como eram reveladas as fotos antigamente, se essa tecnologia ainda existe, se ainda tem alguma vantagem em fazer isso? Hoje em dia, essa tecnologia de revelação em mini labs ou em estúdios fotográficos está mais extinta e só faz isso quem faz artisticamente. Comercialmente não é mais viável, porque o mundo é outro. A velocidade é rápida. Hoje você faz a foto aqui com sua máquina e ela já está enviada para o seu celular ali por Bluetooth. E é essa a pegada de hoje. Essa parte artística de revelação não existe mais. Antigamente existia. Você produzia em jornal, quando você estava aqui, você produzia. Rapidamente você tinha que devolver aquele filme para o jornal revelar, para ampliar, para fazer os cortes ali, para produzir. Hoje não, você fotografa aqui, olhou aqui no celular, essas 300 fotos que você falou aí, mas quem entende fotografia já cria fotografia na cabeça, não precisa criar essas 300 fotos, já sabe o que é. Quando você recebe uma pauta na mão, você já sabe o que é que vai produzir, simplesmente você só vai esperar a fotografia acontecer para você dar um clique. Os fotógrafos renomados fazem isso, eles esperam, cria a foto na cabeça e espera o momento acontecer e ele dá o clique. Não precisa 300 fotos. Esse meu amigo falou 300 fotos, mas porque ele não quis me ensinar. Ninguém quer ensinar. Ele não quis me ensinar. Porque eu parei para ver a sessão dele de fotos e eu percebi que ele passou 2, 3 horas preparando para dar um clique. Ele não deu os 300 cliques. Ele deu 300 cliques em 300 cenas diferentes. Mas ele pegou cada cena e ele faz fotos assim fantásticas, entendeu? E daí que eu pude perceber e o que ele fazia para eu também fazer nas minhas imagens. Eu falei que eu não fiz nenhum curso pago, mas eu tive um professor de fotografia que me ensinou um pouco de fotografia durante um outro curso que eu fiz de lente de contato, que foi aquele trabalho que eu estava te mostrando. Sim. E aí ele me ensinou ali e o restante foi para a internet. Os fundamentos, abertura de câmera, velocidade. Que qualquer pessoa pode fazer hoje. Se você se identifica com essa profissão,
É um mercado difícil de atuar. Depois a gente vai chegar mais adiante como é que eu atuo. É um mercado difícil, mas que é aberto para todo mundo. Qualquer pessoa com um celular na mão pode produzir conteúdos lindíssimos, fotografias lindíssimas, que geram renda. Você pode viver produzindo fotos de celular. Não precisa ter uma câmera mais avançada, mais. Lógico, se tiver, ótimo, mas nesse mercado, nesse mundo global que a gente vive, você pode produzir conteúdo a partir de um celular e ganhar dinheiro. Lógico, quando você for ganhando dinheiro, você vai sempre melhorar um pouquinho mais, uma lente melhor, um corpo melhor, investir na sua profissão. Bacana. E a gente tá se antecipando aqui, falando de como está o mercado hoje, mas eu tenho curiosidade a respeito do seu trabalho no Jornal à Tarde. No seu tempo na sua carreira profissional mais... sim, que teve proximidade com a carreira jornalística, o que foi que te surpreendeu? Assim, o que é que você estava esperando quando você foi contratado pelo jornal e o que foi que te surpreendeu quando você iniciou a sua carreira lá? O jornal me fez uma casca de banana, assim, que eu caí e eu gostei. Tipo assim, eu fui contratado pelo jornal para trabalhar numa sucursal, que é um escritório do jornal fora do jornal. Eu trabalhava no extremo sul da Bahia. Eu fazia cobertura jornalística em 22 cidades lá aquele mapinha da Bahia, no finalzinho da Bahia. Então, tudo que acontecesse naquela região, a gente tinha que se deslocar para fazer uma cobertura. E aquilo foi fascinante, porque eu vivi com vários conflitos agrários entre índios, MST, que invadia fazendas, que ocupavam as fazendas para retomadas. Aquilo ali foi a essência da minha fotografia. Eu aprendi o que é um jornalista. O que é um repórter. O jornalista não é Deus, não. É uma pessoa comum que está ali simplesmente para reportar uma situação, para documentar uma situação. A gente não pode interferir numa ação de um acontecimento. De um acontecimento. A gente simplesmente registra e documenta isso para a sociedade. A sociedade é que vai julgar se aquela ação foi correta, se foi errada. E eu fui aprendendo isso nos conflitos que eu me meti. Quando eu fui transferido do extremo sul para o sul da Bahia, eu fiquei preso numa aldeia indígena, porque eles estavam fazendo uma ação de retomada de 55 fazendas, e aquilo ali eu disse: o que é que eu estou fazendo aqui Eu não sou fazendeiro, eu não tenho terra, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou documentando isso para a sociedade entender o processo. E aquilo ali foi me dando a minha vivência, e a minha experiência, e a minha paixão pelo jornalismo, pela fotografia. Interessante. O que foi que você viu, assim, o que foi que mudou de lá para cá? Porque está acontecendo agora, esse ano está tendo... CPI do MST, tanto em âmbito federal quanto aqui no estado da Bahia também vai ter. Não sei se já começou. Mas houve uma ação de um grupo político específico de São Paulo que veio para cá averiguar essas manifestações, esses conflitos internos que a gente tem entre moradores indígenas e MST. Você sente que mudou alguma coisa de lá para cá? Sim. O que eu sinto é que as pessoas estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E as pessoas continuam tentando mudar essa situação. Esses movimentos sociais buscam isso. Os movimentos indígenas buscam manter as tradições dele e nada muda. As pessoas continuam massacrando, tomando as terras, enfim. E o que eu vivi, eu consigo, entender a minha situação. Lá no... Ai, fiquei todo nervoso aqui. Não, mas é um assunto complicado mesmo, polêmico, parece um conflito eterno, né? Porque... É um conflito. O que ele perguntou foi o seguinte:
Você percebeu que ao longo dos anos, porque você fez isso há 10, tem 10, 20 anos que você está fazendo isso. E parece que você tá contando a história que aconteceu agora. Porque nada muda. Não mudou nada de lá para cá. A guerra, a confusão, as invasões, e fora o agrário, os fazendeiros. E fora os líderes que usam esses movimentos como massa de manobra para se prover, para ter benefícios politicamente e tudo mais. Enfim, nada muda e quem está pobre continua pobre e quem está rico continua rico. Eu vou voltar aqui um pouquinho na sua história. Você falou que saiu do aeroporto onde você trabalhava numa companhia aérea e foi estudar fotografia e jornalismo. Como é que foi essa transição, Joá? Muitas pessoas passam por um problema de transição. O cara está bem na empresa, por exemplo, eu tenho um marido de uma ex-funcionária minha que trabalhava na Ford. E de repente, se viu demitido para a fábrica. Aqui no prédio tinha um engenheiro que também trabalhava na Ford. E de repente se viu desempregado com o fechamento da fábrica. Hoje eu vi um dos vídeos, por sinal, gente, todas essas imagens que estão sendo passadas na tela são os vídeos do Joá. E esses vídeos estão disponíveis no canal do YouTube chamado VDS. E vocês podem conferir com a locução, com tudo. A locução é diferente. É um outro personagem que eu criei especificamente para as narrações dos meus vídeos. Eu estou pontuando isso aqui, porque depois a gente vamos botar esses vídeos aí para a gente ver a história de cada um e tudo mais. Mas antes disso, eu queria saber isso. Como é que foi essa transição? Muitas pessoas têm dificuldade em sair de um ponto e ir para o outro e se reinventar. Paixão. Eu me apaixonei. Sabe quando você se apaixona e fica cego? E diz assim, eu vou seguir aquela paixão. Eu me apaixonei pela fotografia e disse que eu precisava não aprender só a técnica fotográfica. Eu precisava ter fundamentos para manter a minha profissão. Era isso que eu queria. Quem trabalha no aeroporto é extremamente apaixonado por avião. Eu continuo sendo apaixonado por avião, só que eu me apaixonei por uma outra pessoa chamada fotografia, e essa fotografia me levou para esse mundo. Eu fui cego na paixão e hoje eu estou colhendo os frutos do que eu passei, do que eu vivi, do que eu conheci, da minha vivência toda através de uma paixão. Então, não é fácil. Eu entendi que era uma profissão e eu precisava, além da técnica, me profissionalizar, e por isso eu fui estudar jornalismo. Entendi. E, assim, eu te conheci através do canal VDS. O canal VDS é um canal que eu me apaixonei por ele, pelas imagens belíssimas de Salvador que você faz, não só de Salvador, das cidades que você se propõe a visitar e reportar. E é maravilhoso. Essas imagens assim, só quem mora aqui, quem já esteve aí, para ter o gostinho de ver a imagem e sentir como tá aí, entendeu? Você consegue reportar isso muito bem. A pegada do canal é justamente isso, mostrar de formas, com linguagens próprias aqui da Bahia, coisas que a gente só aqui na Bahia fala, uma paletada retada, uma coisa desse tipo assim, que só quem é baiano. E para você ver essas imagens, você precisa entender como funciona, entender a linguagem que se fala aqui. O canal é nessa pegada. E basicamente, a maioria das imagens são pautas que eu produzi quando eu estava no jornal. Eu produzi pautas especificamente daquele lugar. Eu disse, eu vou fazer um vídeo agora especificamente contando não contando a pauta, mas contando a história daquele lugar, contando um pouco desses acontecimentos. E a maioria também é voltada a construções, a modificações arquitetônicas que a nossa cidade está passando. Com o metrô, com as obras do BRT, com as obras de prefeitura, obras particulares de empresas que estão se instalando aqui na nossa cidade. E isso, a ideia é ter isso como documento de antes era assim, geralmente eu faço uma obra antes era assim e eu vou acompanhando a obra e hoje é assim. Então a ideia é justamente isso, para as pessoas que estão aqui dentro ter a referência de um local visto de cima ou narrado de baixo mesmo do solo, através da câmera, mas é mais documental mesmo. Pois é, eu vou começar com as perguntas polêmicas. Maria, lá vem Para as pessoas que estão assistindo,
se tornar um fotógrafo, produzir fotos e vídeos. Porque hoje, né, as máquinas fotográficas produzem vídeos também. Isso é uma profissão, isso dá dinheiro, isso pode fazer com que a pessoa fique independente financeiramente, possa sobreviver financeiramente, João? É uma pergunta difícil. A fotografia é uma arte e uma arte tem um preço estimado no que o seu coração É pede. subjetivo, né? É subjetivo. Dá para viver de fotografia? Eu vivo só de fotografia. Só do que eu produzo com conteúdo de fotografia. É a minha profissão. Uhum. Dá para viver? Dá, sim. Agora, não é fácil por conta disso. Antigamente era mais fácil, porque era difícil de revelar, de ampliar uma foto. Então, se cobrava um pouco mais caro. Hoje é super fácil. Qualquer pessoa com celular é um fotógrafo. Qualquer pessoa com celular é um jornalista, porque ele está reportando os fatos para a sociedade, através do seu canal, através do Instagram. Então, todo mundo é jornalista. Agora, o sentimento de informação, alguns conseguem passar, outros não conseguem. Isso é difícil. É difícil. Então, a fotografia, dá para viver de fotografia com um celular. Um celularzinho. Você consegue vender fotos, produzir conteúdos para ganhar dinheiro com isso. Lógico, se você tem uma máquina, entende a composição, entende, entende a necessidade que um cliente precisa de uma imagem, você vai ganhar uma boa grana. Uhum. Mas não é E fácil. o que a gente estava conversando antes, assim, eu acho que não tem nada fácil na vida. Sim. Mas eu acho que tudo tem técnica para você chegar lá. Até para chegar a Marte, a chegar a outros planetas, tem técnica. A gente só não descobriu ainda qual ela é. Mas tem. O que eu pergunto para você é o seguinte. Com o celular, hoje existe técnica para produzir imagens e disponibilizar essas imagens a serem vendidas na internet? Sim. Com um simples celular, se tiver uma boa resolução, que digo assim, um simples, aqueles mais fuleirozinhos. Mais difícil. Não vai Mais fazer difícil isso. não. Mas esses novos celulares você consegue produzir conteúdo e vender para agência de estoques. Não, e até eu sei uma máquina fotográfica Canon, a minha é R$2.000, R$2.500. Não é nada. É um do outro investimento. mundo, não é nada do outro mundo que a pessoa não possa ter para ter uma nova profissão, uma nova Sim. habilidade. E se não for a máquina que tem um celular, mais ou menos esse valor. Agora sim, no início, quem está começando vai pegar um perrenguezinho, porque ele vai começar do zero, não tem uma estrutura, nunca não vivenciou o que eu vivi nessa transição de vida, de jornal. Não vai começar do zero e assim, mas tem sempre a possibilidade de ascender. Não, todo mundo começa do zero, né? Ninguém Sim. começa do topo. Pois é. Entendeu? A gente está aqui também começando do zero. O canal a gente subiu e foi o que eu estava pensando com você, que os nossos, né, as pessoas que estão assistindo a gente pode observar. O primeiro vídeo da gente foi um celular e um microfonezinho de R$70. Para você ver. Para a gente poder começar. Qual é o investimento que precisa para se comunicar? Qual é o investimento que precisa para gerar conteúdo? Esse É o ponto você mais se importante. impor, dizer assim, eu quero produzir, eu quero participar desse processo. Vai capengando até chegar, dizer assim, não, já sei, entendi, agora a pegada é outra, vou mais em outra. Mas deu uma palhinha aqui do que você falou para mim. Até você me comentou que fez um curso há um tempo atrás, está pensando em atualizar esse curso, mas e antes disso, dê só uma palhinha de como é que mais ou menos funciona. Eu tenho um celular, eu moro em uma determinada cidade, e aí eu vou e reporto imagens, fotografias, eventos dessa cidade, e eu disponibilizo, ofereço essas imagens aonde? O curso que eu produzi era na intenção de ajudar outras pessoas, porque assim, quando eu saí do à tarde, eu passei um perrenguezinho e disse assim, eu preciso construir a minha produção. Então eu entendi como funcionava a venda de imagens pela internet, produzi um conteúdo específico para isso e disponibilizei para as pessoas que queriam entender. O curso está desatualizado porque as mudanças aconteceram, as novas tecnologias. Então esse curso eu produzi em 2020
E até lá já mudou muita coisa. Eu não refiz esse curso por conta do tempo que me falta. Eu não tenho mais tempo de produzir conteúdo. Eu sei como que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E principalmente eu que faço tudo sozinho. Os vídeos que eu edito, as gravações, a narração, o texto, a legenda, tudo eu que faço sozinho. Então, para parar o que eu faço para produzir um conteúdo desse, demanda um tempo maior e eu não disponibilizo esse tempo. Mas o curso é basicamente isso, ensina o que eu faço hoje, que é vender fotografia para agências internacionais, para agências de estoque fotografias. São os famosos bancos de imagens. O curso era mais ou menos isso, como você legendar a fotografia, como ranquear a foto para que ela vendesse várias vezes. O curso era esse aqui. Está disponível lá online, mas ele está desatualizado. Eu não recomendo ninguém comprar esse curso agora, porque tem algumas mudanças que aconteceram. Pô, aí vai um pedido meu. Vamos atualizar esse curso, bora ver 2023. Tempo! Até para dispor as pessoas que estão assistindo a gente, entendeu? Eu morro de vontade, Joá, assim, você falou as pessoas estão ficando mais pobres, as pessoas estão ficando mais ricas, e eu acho que muitas pessoas estão ficando mais pobres por falta de conhecimento, falta de informação e falta de iniciativa após um conhecimento. Sim. E o nosso intuito, o meu de Lucas, foi exatamente esse. Pô, vamos levar conhecimento, vamos transformar a vida de algumas pessoas que nos assistem, e eu tenho certeza que esse conteúdo iria cumprir esse objetivo, que foi o seu próprio objetivo, ajudar pessoas que estão do outro lado. E o curso, basicamente, era um curso ensinando os ranqueios, como legendar e tudo mais, e eu fazia uma mentoria de acompanhamento das pessoas. Ó, faça isso, produza isso, você está nessa região. As pessoas compravam um curso no Paraná, eu pesquisava a cidade que ele estava, produza esse tipo de fotografia da sua terra aí, da sua cidade, que isso vende e tal. E as pessoas iam... Até eu fiquei com vontade de fazer esse curso aí. Iam fazendo, mas assim, além de produzir o conteúdo, eu precisava dispor de tempo de mentoria, de acompanhamento, de olhar o que a pessoa, o perfil da pessoa nas agências e dizer, ó, essa foto aqui vale a pena e tal. E aí eu não tenho esse tempo, porque eu disse assim, vou produzir o meu, o negócio tá bom para mim, eu vou seguir nesse ritmo aqui. E aí eu acabei... E como é que funciona? Você pega, por exemplo, bate uma foto, bate 10 fotos, 100 fotos, 1000 fotos, e publica em sites, publica em vários sites, e ficam disponíveis. São fotografias que você produz com o celular ou com máquina fotográfica, que transmite algum tipo de interesse. Vou dar algum exemplo aqui. Digamos que você faça uma foto de uma pizza. E aí, o cara lá em Nova York quer abrir uma pizzaria e precisa compor uma fachada da loja com a foto de pizza. Ele não vai pegar uma foto na internet para botar na fachada dele, porque ele corre risco de sofrer um processo. Ele vai comprar o direito de uso dessa imagem para estampar lá na fachada da loja dele. E aí, o cara que está, sei lá, em Bogotá teve a mesma ideia, quer fazer uma... E aí ele compra essa imagem e faz a mesma coisa. Tem uma foto minha que é bem icônica, assim, que é um cachorro fazendo cocô na grama. Essa foto eu já vendi mais de 400 vezes. Uma foto boba, assim, que você diz... Você menos esperava, né? Ou seja, se você pode produzir isso com um celular, com uma máquina fotográfica, se você está numa situação, viu isso, tem gente interessada em comprar. O mercado precisa disso. As pessoas, esse material pode ser usado não só na fachada da pizzaria, mas também no encarte. Outro dia eu estava vendo o livro do meu filho na escola, 20 fotografias minhas dentro do... E aí eu fico assim, orgulhoso de também de passar conhecimento, de mostrar para as crianças o que é uma aldeia indígena, o que é... Então, são fotografias que você, na sua viagem, vamos supor que você vai para Cancún, você vê aquela praia lindíssima lá, você faz uma foto e isso vende. Você viu uma tartaruga na rua, aqueles filhotes nascendo, produz isso, vende. E não são fotos maravilhosas. Qualquer pessoa simples pode produzir, e eu vivo disso. E esses vídeos que você fala, poxa, eu fico impressionado, ó.
Eu andei nessa Baía Todos os Santos toda aí, de jet ski, e olhar ela do alto assim, O canal tem essa pegada, transformar isso aqui e essas imagens eu coloco nas agências para vender para também. vender também. São minhas, feito com meu equipamento, vender. Tá disponível para quem quiser comprar. Muito legal. As fotografias... Você falou que tem quantas mil mídias aí espalhadas aí? Ó, eu acho que dá uns 330 mil imagens entre vídeos e fotografias que estão disponíveis para venda. E a gente está aqui, tá pingando uma vendinha lá. Tá, vende hoje, vende amanhã. Eu vendo, em média hoje, eu vendo 90 fotos por dia. 90 imagens, fotografia e vídeo, somando a todas as agências. Porque eu não consigo ter um controle específico, porque... Varia, né? Porque as agências só vão passando o que vendeu no final do mês, então é uma média, assim, de 90 imagens por dia. Show de bola. Isso que é muito legal. Essas fotografias, essas 330 mil mídias, são todas únicas. Você não tem a oportunidade de fazer de novo a mesma foto. Então, o que eu quero dizer, mesmo que a concorrência esteja aparentemente muito alta, porque o custo operacional de fotografia e de vídeo ficou muito barato, você em seu meio tem oportunidades únicas de fazer certas fotos, certas mídias, que qualquer pessoa no mundo pode estar interessada. Então, é mais a questão de aproveitar a oportunidade mesmo. Se você sei lá, você vai fazer um passeio na Chapada Diamantina, você vai levar seu celular, sua máquina, você vai registrar isso para você. Você vai fazer sua fotografia do seu passeio e vai fazer uma fotografia daquilo ali, que amanhã vai gerar uma renda para você. E você sabe o que eu fico pensando também, Lucas? É o seguinte... Poxa, comprar um drone. Tem drones de 1.000 a 5.000 reais. Você pode comprar um drone, você pode ter uma câmera, você pode pegar e subir o drone. Mas quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas estão utilizando um drone para fazer as imagens? Eu, particularmente, sim, 2 ou 3 que eu já vi na internet, mas poucos. E a outra coisa é super acessível, não é uma tecnologia do outro mundo, mas... É super acessível hoje. É acessível, mas não tem gente fazendo. Pois é. Não tem muita gente fazendo. E às vezes a pessoa não faz por não saber que existe esse mercado. Nós, João, eu e o Lucas, nós já produzimos, já está gravado. E se tudo der certo, essa semana, esse mês ainda, a gente já vou deixar disponível. A gente fez um curso chamado Impulso Digital, onde a gente ensina a pessoa a ir para a internet publicar conteúdo. O que você está trazendo aqui colabora e é muito rico, até para o Impulso Digital, até para o segundo módulo, a fase 2 do Impulso Digital que eu vou gravar, que eu estou pensando em gravar, falando exatamente isso. Porque tem muita gente lá no interior que tem tempo, que tem condição. Tem internet. Tem internet. Não, tem condição. Tem condição para ter um celular. Se não tem um celular, você pede um emprestado. E não faz. Mas não faz porque não tem faz porque não tem o conhecimento, não sabe isso. E não sei, tem muita gente que olha assim e não acredita. Entendeu? Não acredita. Eu não acreditava. Eu digo porque quando eu comecei, eu disse, pô, esse negócio não é para mim. O tipo de produzir é um trabalho do cão mesmo. Produzir, assim, editar, para deixar bonitinho, para se tornar vendável, dá muito trabalho. Mas que, com o tempo, você pega o ritmo ali, que Mas tudo é assim, eu sou cirurgião dentista, sou empresário, e é difícil você alugar um imóvel, é difícil você fazer uma reforma desse imóvel, é difícil você comprar todos os equipamentos, é difícil depois você atrair os clientes, montar uma empresa, fazer ela funcionar, é difícil fazer tudo isso. E quando eu vejo essas profissões que estão atreladas ao digital, eu acho tudo fácil. Sim. Eu acho tudo fácil. É fácil. Depois que a gente aprende... Entendeu? É só contar com você não tem que contratar ninguém necessariamente. E se precisar contratar, existe a internet também, que permite a contratação de pessoas a um custo relativamente baixo. Sim. Sim, essa questão que você falou que não é fácil, justamente você está precisando se especializar em várias áreas simultaneamente, não é mais só tirar uma foto e mandar para uma... assim, trabalhando para um jornal é cada vez mais difícil, né?
por essas questões que o Luciano falou. A mão de obra está muito mais barata, tem muita mais. Você pode contratar muito mais serviços terceirizados para fazer a mesma coisa. Então, essa questão da especialização de você aprender a tirar foto, a tratar, editar, e a própria questão que o seu curso ensina, de onde você vai vender, como você vai monetizar, como você vai comercializar, eu acho é o mais essencial para sair na frente, né? O mercado é esse, tá aberto para todo mundo. Só precisa você dizer, eu quero buscar essa graninha que está lá disponível. Tem uma das agências que oferece, que pagou 1 bilhão de comissão de fotos. E muitos fotógrafos, muitas pessoas que entendem um pouco de fotografia, de composição, não sabem disso. E tá aí, tá lá. Uhum. Deixa eu fazer uma consulta aqui a você. Minhas imagens que eu fiz ali, aquelas ali, eu posso publicar aquelas ali? Tirando o rosto do paciente mesmo? E vende. Porque é o seguinte, as imagens de dente, você cortou a identidade da pessoa, entendeu? Sim. Você não... Ó, o que acontece? Tem 2 tipos de fotografia. Fotografia comercial e editorial. A comercial é a fotografia que você não pode aparecer a marca, no caso, na sua roupa. Se eu fotografar você aqui e você assinar o termo de autorização de uso de imagem e está aparecendo a sua marca que está aparecendo na sua roupa ali, ela não pode ser vendida comercialmente. Certo. Só para editorial. O que é editorial? São uso de fotografia em que não há venda, tipo um jornal. Então, fotografar pessoas na rua, sei lá, você vai na Avenida 7 ali, pega aquela gente ali vendendo fruta. Eu posso vender essa foto? Editorialmente, sim. Você não pode vender comercialmente. Então, tem fotografias que você precisa de uso de autorização de imagem e tem fotografias que você não precisa. É rua, é público, a pessoa está passando, não quero que me fotografe. Tudo bem, eu não vou fotografar. Sai, que eu vou fazer minha foto aqui. Essa fotografia você pode vender ela editorialmente. As outras você precisa de uso de autorização de uso de imagem. Se aparecer propriedades são marcas propriedades intelectuais ou propriedade física, apareceu a sua sala aqui que mostre isso aqui é uma propriedade física, você precisa de outra autorização. Geralmente, como você não vai ter a autorização da Nike, que apareceu o símbolozinho ali, essa foto vai ser recusada como uso comercial. Só vai servir para uso editorial. Mas no caso, vamos pegar aqui um limiar aqui. Nessas suas imagens aqui, poxa, mesmo distante aparecem pessoas. Você não dá para identificar as pessoas, mas aparecem pessoas. E aparece imóveis residenciais, que tem propriedade particular. Mas aí... Eu posso vender ela para uso editorial. Essa daí para uso editorial. Não posso vender para uso comercial. Para um documentário, para alguma coisa assim, que vá cobrar ingresso para um cinema, para um negócio, eu não posso vender. Essa imagem aqui eu posso vender para uso editorial, não posso vender para uso comercial. Mesmo que a pessoa não está sendo identificada ali, está de posse. Se não tivesse as pessoas, só tivesse aquelas casas lá no fundo, que a gente não está identificando as casas também. Uso comercial. Aí poderia uso comercial. Se tirar essas pessoas da cena, isso é interessante. Existe a possibilidade, então, da gente tratar a imagem, de tirar o que não pode aparecer para uso comercial. No caso se tem aqui o exemplo da blusa dele, aparece a marca ali da blusa. Você pode embaçar a marca e já era? Você pode passar no Photoshop, você passa fica parecendo que é só tecido, né? Só tecido. Você pode botar a blusa toda dele verde, lisa, assim como a minha. Aí no processo. Mas tem uma pegadinha nessa história aí. A minha fotografia, todas eu boto o uso editorial. Por quê? Porque as agências pagam um pouco. A comissão que vende mais é pouco. Eu boto o uso comercial para as agências as editoras virem a mim comprar na minha mão. E aí eu vou produzir um produto específico para essa editora. E aí eu vou cobrar caro, né? Entendi. É tudo... E aí é por isso que as pessoas acham que não dá liga esse negócio de vender fotografia para agências internacionais. Ali é só um chamariz para os caras irem até você.
as editoras que geralmente compram muita fotografia. Tipo, os pesquisadores, quando lançam um livro, um editorial, alguma coisa assim, ele precisa de um volume muito grande de fotos, e todos que eles precisam minhas, uso editorial. Então eles vêm a mim para eu reproduzir essas fotos. Aí você faz um trabalho exclusivo, específico, né? E aí é onde é que eu ganho dinheiro. Excelente. Mas isso é com o tempo. O iniciante, aquele carinha que vai começar, não vai entender como funciona esse sistema, vai acabar desistindo de produzir esse conteúdo. Mas que eu... É porque tudo tem a forma certa de se fazer. E eu aprendi na tora. Eu não sabia. Eu fui aprendendo, tipo assim, eu me matava para pegar autorização de uso de imagem num lugar, mas depois você quer saber, eu vou vender ela editorial, que o cara vai querer, era comercial, e ele vem a mim. E aí... Entendi. Tem o seu pulo do gato. Eu vou voltar um pouquinho o vídeo aqui, que eu queria fazer uma pergunta bem específica para você, que é o seguinte: eu queria falar sobre essa viagem que você fez aí no extremo sul. E você me falou que essa não é a primeira, né? Que de vez em quando você dá umas doidinhas assim. Seguinte, quando eu saí do Jornal da Tarde, pede carona, não tinha grana para viajar e precisava produzir fotos. Eu viajava de carona para produzir fotos para as agências. Tipo assim, eu pesquisei nas agências o que não tinha nas agências e o que tinha aqui na Bahia. Aí eu percebi que não tinha vaquejada, por exemplo. Não tinha foto nenhuma de vaquejada. As fotos que tinham lá não eram vaquejada. Eu disse, eu preciso ir nessa vaquejada. E aí eu não tinha grana para viajar, eu viajava de carona, ia lá tal. E lá na vaquejada eu me virava, pedia comida, dormia em barraca. Tipo, você conseguia entrar na vaquejada falando que era fotógrafo, para fotógrafo? Sim, eu pesquisei uma vaquejada, eu fui através do Instagram, fui até o dono da vaquejada e disse, eu sou jornalista, eu preciso produzir umas fotos de vaquejada, posso usar o drone para fazer... Não, pode vir, não sei o quê. E aí, essa história da vaquejada é interessante. Quando eu cheguei na vaquejada, fui lá falar com o dono, vem aqui, não, pode ficar à vontade. Aí o cara falou, você tem drone? Eu disse, tem. Eu disse, posso voar aí? Não atrapalha não? Não, fica à vontade. Você pode fazer as imagens para mim? Aí eu posso. Aí eu fiz as imagens. Aí o cara falou, isso era 3 horas da tarde. Eu tava sem almoçar, morrendo de fome, sem lugar para dormir, sem grana para dormir. E aí o cara falou assim, você tá em qual hotel? Eu disse, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu passei ali, eu vi uma construção abandonada e pensei em armar minha barraca ali. Ele, moço? Aí eu contei minha história, né? Que tava desempregado e tava produzindo isso para tentar ganhar minha grana. Ele, não, você vai ficar aqui comigo e tal. E aí eu fiz essa... Você passou o final de semana lá de vaquejada de 3 dias trabalhando. Almocei e tal. Então, quando você viaja de carona, no meu caso, quando eu viajo de carona, eu sinto a presença, o poder da minha fotografia, o que é que eu consigo, se eu quiser. É aquela coisa, se você quer alguma coisa e tem aquela paixão grande, você vai buscar tranquilo. Então eu viajava assim, ia produzindo esse conteúdo, às vezes vendia um monte de foto nas vaquejadas e já saía com grana de lá. E nessa história da vaquejada, quando eu voltei dessa vaquejada, eu peguei uma carona, tava lá chovendo, a mulher passou e me deu uma carona e eu contei ela pediu para eu contar a minha história, eu disse, não, primeiro eu quero saber a sua. Aí ela falou a história dela, eu contei a minha história, aí ela falou assim, sua vida vai mudar. Aí depois dessa história dessa vaquejada, minha vida mudou mesmo. Minha vida mudou, a minha fotografia mudou, a paixão aumentou pela fotografia, aumentou e assim, e eu busco isso na minha fotografia. Deixo isso claro que aquela fotografia foi produzida com bastante suor, não foi fácil de produzir. Cada essa fotografia mais difícil, para mim é mais apaixonante. Então, essas viagens de carona me traz essa vivência de entender as pessoas,
Às vezes eu chegava num lugar e não tinha o que comer. Eu te falei a história do motociclista lá que trouxe uma pizza para mim. O universo conspira quando você pensa positivo, quando você quer alguma coisa. Então, querer é poder. As pessoas são boas, as pessoas não são ruins, Sim, não. muito. Sim. Você sai As pessoas daqui, são boas. é outro mundo. E gostar do que você tá fazendo faz uma diferença danada, né? Você vai tirar uma foto com gosto, é outra coisa. E essa fotografia que eu trago dessas viagens, não só dessa viagem da vaquejada, mas essa viagem que eu fiz para o Extremo Sul, a fotografia tem um tchan a mais. E eu confesso para você que o Parque Nacional do Alto do Cariri, que foi o seu destino daquela viagem ali, eu não conhecia. Eu nunca tinha visto falar, e ele é bem perto do meu interior. Meu interior chama-se Tarantinho, e ele fica próximo de lá. Acho que um raio de 100, 150 quilômetros, ele já está... Eu já conheci esse parque. Eu, na época que eu trabalhava no Extremo Sul da Tarde, na época da criação desse parque, eu fiz uma reportagem para o Tarde lá nesse parque. Mas ele não existia. Eu fiz uma prévia anunciando para os leitores o que era aquele parque, onde funcionava. O que eu não... Mas assim, uma reportagem de jornal é muito rápida. Chegou lá, papufo e segue, porque o jornal é impresso, é diário, você tem que entregar esse resultado ali rápido. Nessa viagem, eu quis sentir o lugar, quis sentir as 800 nascentes, as cachoeiras, o cheiro do mato, e com o tempo, sem um chefe apertando a mente lá, eu tava por minha conta. Minha barraca nas costas e... Ó, eu tenho inveja pela coragem, entendeu? Mas assim, eu não sei, eu sou da roça e eu sei que lá na roça tem um negócio chamado muriçoca que perturba o juízo da gente. Você vai pro mato desse, pô, a cachoeira é lindíssima, é maravilhosa, mas você tem que ficar olhando pro chão, que pode ter uma cobra, pode ter um peçonhento. Você tem que estar atento aos perigos que lá no parque, eu não fiquei só. Eu acompanhei uns brigadistas. Eles foram fazer umas ações lá, me levaram a um lugar lindo. Eu fiquei fascinado por esse parque e disse assim, eu preciso documentar isso. Preciso mostrar para as pessoas conhecerem, quem não conhece, entenderem um pouco. O vídeo não mostra nem 10% do que é aquilo lá de bonito. Sim. Você acordar e subir o drone, ver aquelas imagens de névoa, assim, o drone visitar aquilo. Mas você sabe o que eu acho, João? Eu acho que o nosso país, de sul a norte, nordeste, ele é lindo. Sim, muito bonito. É lindo. Eu viajo essa Bahia Só toda. Só tem alguns lugares que estão maltratados. Maltratados, abandonados, não tem... sujos. Assim, eu não vou nem falar de poder público. Eu vou falar de pessoas mesmo, porque eu acho que o poder público tinha que limpar, tem que limpar, mas as pessoas também têm que ter o cuidado para não sujar. Sim. E o poder público é reflexo da sociedade também, né? Sim. Um é outro. Mas tem o nosso estado, assim, a Bahia, eu costumo dizer que a Bahia é um planeta. Eu vivo num planeta chamado Bahia, que é um planeta mesmo, com várias linguagens, com várias culturas, com várias paisagens, com várias... E você, para explorar isso aqui, você precisa muito tempo, você precisa muita paciência para ver tudo isso, que é muito bonito, e você fica fascinado e o tempo assim é muito rápido. Eu acho que um dia deveria ter umas 500 horas para a gente poder aproveitar tudo isso. Viver uns 200 anos, né? Fale um pouquinho aqui. O que você usa quais são os seus equipamentos? Qual equipamento básico você já falou para a pessoa começar, que é um celular, talvez uma máquina fotográfica, mas você que já é um profissional, o que você usa de equipamento? Eu não tenho muito equipamento famoso. Eu tenho uma máquina, um corpo, uma 5D Mark III da Canon, uma lente. Uma lente só? Qual lente você tem? Eu tenho uma 18-105, que dá para fazer tudo. Não dá para fazer fotos mais detalhadas, mais uma coisa mais para documentação, que é esse trabalho que eu faço, você faz tudo. Não dá para fazer coisas mais pontuais, assim, tipo, uma coisa, você precisa de uma lente mais clara, um desfoque maior,
não dá para fazer com essa lente, que ela é 4.0 de diafragma. Mas eu uso um microfone de lapela barato, desse que você compra de R$ 80. Sem fio, aquele sem fiozinho. Confio, uso um microfone de lapela, né, geralmente nas viagens, assim, quando eu vou especificamente para gravar captação de áudio de alguma coisa, eu uso esse microfone e um computador. Eu uso, além do Cavalo do Cão, que é o meu drone. O drone. Eu botei o nome dele aqui. O Cavalo do Cão que bota focando nas imagens. Sim. Olha essas imagens aí do drone. Fantástico. Isso aí é o extra, né? É o extra. É o antigo extra. O antigo extra aí. Vai se tornar açaí. Tô até precisando fazer uma imagem nova dele. Esse é o da Paralela, né? Esse é da... Esse é que da passou. Vasco e a outra é da... E eu perguntei, aliás, eu não perguntei, mas a gente conversou antes. Você falou que várias empresas, aí você citou o caso da vaquejada, mas várias empresas, vendo o seu trabalho, convidou você para fazer alguns serviços, como eu acho que alguma dessas empresas aí que você está documentando. Geralmente são editoras que assim, eu comecei com uma agência, assim, são as agências. São agências de estoques, que é o famoso banco de imagem. A pessoa precisa de uma foto específica de um tema, pesquisa lá, compra o direito de uso. Eu comecei com uma agência e quem consome bastante esse conteúdo são editoras. Então, as editoras vieram a mim para produzir uma foto específica para um livro, para uma encadernação, alguma coisa específica de um tema específico. E aí é um serviço à parte. Aí eu comecei como eu falei, com uma agência, outras agências viram o meu trabalho e me convidaram para também expor em outras agências. Tem uma agência da Malásia que a menina veio a mim, vejo esse material aqui e tal, você pode contribuir com a gente também, ou seja, para o público asiático também. Entendi. Mas e empresas particulares? Algumas? Sim. Mas geralmente é editoras. Editoras ou jornais. Jornais diários que precisam fotografar coisas aqui da nossa Bahia, como personagens, algum tema específico que eles precisam para uma determinada matéria e me contratam para isso. Entendi. Só para entender, essa que você falou que foi da Malásia, foi o governo ou foi empresa privada? Ou foi esse banco de dados? Não, a agência de banco de imagens. Uhum. Uma agência chamada Airstock. Eles estavam criando essa agência. Antes da agência criar, eles me convidaram para botar o material lá. Quando a agência abriu para o público, meu material já estava lá vendendo. Você vê que é um negócio que você não tinha o trabalho ainda. Pelo trabalho que você já fazia, uma empresa do outro lado do mundo veio até você para eles começarem. É uma briga entre eles lá e eles estão sabendo quem está produzindo, o que está produzindo, o potencial que aquela pessoa tem naquela região. Eles sabem tudo do que você faz. Excelente. E a gente não... posto fotos basicamente quase toda semana ou quase todo dia. Então, a pessoa está sabendo o que está se passando, sabe das nossas tradições aqui, o que é o tema. Carnaval aqui, quando na época de carnaval, começa a vender fotos no dia 1º de janeiro até depois do carnaval. Uhum. A sensação que eu tenho é que o brasileiro não explora o potencial que tem. Não explora. Não só pra fotografia, mas você falou, era o que? Era um parque que tinha 800 nascentes? Esse parque nacional do Alto Cariri. Então, você fala 800 nascentes, eu imagino 800 pontos turísticos, que a gente não explora. Mas são nascentes assim, minúsculas, assim, que vão se formando. O turístico é uma região. A região é imensa. É uma região. Porque você vai assim, poxa, eu sou proprietário rural. E você vai numa fazenda nossa, tem várias nascentes da fazenda. Uhum. Qual é o cuidado que a gente tem hoje? Para que essas nascentes não sequem. Porque algumas secam com o tempo, entendeu? Preservar a mata. Preservar a mata. Mas eu penso que justamente a monetização do lugar
poderia despertar essa vontade de preservar para manter sempre gente circulando lá, para manter o local acessível, para fazer imagens, trazer. A ideia desse parque é que construa um roteiro turístico para a visitação. Só que lá não tem essa estrutura. Não tem pousada, não tem nada. Você tem que ter um guia que faz esse processo lá de acomodar as pessoas nas casas das pessoas, que é outra coisa, que você convive ali, você vê a dificuldade daquelas pessoas e tal, que é bacana isso, é diferente de você entrar numa pousada e fechar lá e tal. Lá não, você tem que participar daquela comunidade. Aí, Lucas, precisa de alguém com visão empreendedora para falar, pô, velho, tem esse potencial de explorar. E quando eu falo explorar, eu não falo no sentido de ir lá e acabar tudo. Não. Fala de usar, manter conservado e fazer as pessoas irem gastarem dinheiro lá e fazer com que a comunidade lá sobreviva e possa continuar preservando. Mas tem que ter alguém empreendedor para poder fazer isso. Justamente, e o que as pessoas precisam nesse parque é justamente essas pessoas que têm essa visão e dizem assim, vamos lá fazer o que é preciso. Exato. Eu digo isso porque tem países em guerra por territórios que, se fosse aqui no Brasil, porque a gente não tem a gente não tem inimizades com nossos vizinhos, não tem ninguém tentando invadir nossas terras, né? Mas entre Rússia e Ucrânia, entre países com má vizinhança, por assim dizer, entre Rússia e Ucrânia hoje, por exemplo, é isso que acontece. E Europa, Estados Unidos, dando exemplo de lugares que são mais desenvolvidos, todo lugar, até espaços naturais, você não precisa construir uma Disneylândia, não. Mesmo para visitar o lugar do jeito que tá mesmo, impacto ambiental zero. E assim, entendeu? Só precisa ter uma estrutura mínima de conforto, de receber. Se a pessoa vai lá, a pessoa vai no impacto ambiental. Sim. Mas tem que ser controlado isso. Vai ter que ter um hotel, um local, um camping, para as pessoas hospedarem. E o acesso para a pessoa ir lá. E ter um mínimo de transformação, um mínimo de impacto. Esse é o método. E o acesso precisa ter pessoas mesmo, porque no lugar tem onça. Sim. Tem cobra. Tem várias coisas. E os dois piores bichos que tem lá. O muriçoca. Não tinha. Não. E na beira do rio tem os muruim. É só você esperar. Você espera 6 horas da tarde, que eles atacam depois das 6 horas da tarde. Na Chapada, a última vez que eu vi, não tinha, não. Toda beira do rio tem uns murinhozinhos que não, mas todos tem. Eu fiquei fascinado. E, assim, eu sou apaixonado por essa Bahia. Quem fala... Não quer dizer nada demais, não. O fato deles existirem não quer dizer que a gente não possa conviver com eles, entendeu? A gente só tenta evitar. Tem repelente. Na região, você vê, de alguns anos para cá, surgiu um bicho, um animal, numa região da gente. Que é ali, o norte de Minas ali e tal. E eu acho que ela tá migrando para lá, que é a cascavel. Nessa região não tinha cascavel. E passou a ter também. Então, a cascavel, ela tá invadindo e tal. Mas, por incrível que pareça, das cobras venenosas, ela que menos causa acidente, assim. Porque ela avisa e a pessoa cai fora logo. Cai fora logo. E a patrona... fica quietinha ali esperando dar o bote, entendeu? Mas, assim, são animais que estão na natureza que tem que evitar, porque natureza é natureza, você tá aqui no conforto da cidade, é outra pegada. Eu tenho eu queria saber sua opinião sobre isso. Porque você tem a produção de conteúdo no YouTube. Você está em outra plataforma, tipo, você está no Instagram. No Instagram. E está no Facebook também, por causa do Instagram. Mas está no TikTok, está em outra... Não tenho tempo para isso, não. Não consigo. Eu faço esses vídeos aí, a minha ideia é fazer um por dia. Mas assim, eu não consigo, não tenho tempo. A minha pegada... Você viu o ritmo que eu quem acompanha meu Instagram sabe onde é que eu tô fazendo. Então, eu só... Por exemplo, eu tô com 4 vídeos lá para editar. Já produzi as imagens, já produzi o roteiro, já gravei. Mas não tenho tempo de editar. Porque não consigo.
E aí, botar mais uma plataforma dessa aí vai acabar comigo. Né? Não, mas aí você tem que chamar a equipe para ajudar. Mas ainda não dá, não. O YouTube não... Às vezes o valor fica irrisório, não precisa contratar pela internet. Você manda o vídeo para ele já manda tudo bonitinho e já publica tudo para você. mas eu quero Entendeu? ver minha mão. Eu sei que tem jeito de automatizar para outras plataformas concorrentes do YouTube. Por exemplo, tem a Rumble, tem o Odyssey, tem outras menores, mas que eu não tenho muita proximidade. Eu sei que essa, se você criar canal lá, você consegue arrastar todo o seu conteúdo prévio do YouTube, sim, no apertar de um botão. Só precisa ter mais de 100 inscritos. Acho que você já tem. Tem coisa pra gente fazer. Quase 16 mil. E o que eu ia te perguntar é o seguinte: na sua vida, no seu trabalho, qual o impacto de você ter um canal? Qual o impacto de você estar mostrando o seu trabalho na internet? Eu sei que você monetiza de algumas formas o canal, mas quantas pessoas falam, pô, eu vi e falou, pô, velho, eu quero contratar você para fazer algo específico por conta desse conteúdo que você já faz? Tem gente que precisa de imagens aéreas de alguma loja e me chama para produzir esse conteúdo. Mas mais voltado especificamente para imagens aéreas de fachada, de loja, não sei o que. Me contrata para isso. Mas a fotografia mesmo, a venda da fotografia é mais pelas agências. Uhum. Não tem muito a ver com... Não, mas eu acho que a pergunta do Luciano foi mais no sentido de já chegou alguém por causa do YouTube, pelo YouTube? Sim. Uhum. As pessoas chegam pelo Chega YouTube. direto. Eu cheguei por causa do YouTube. De várias coisas, até assim, para contratação e para informação, assim, tipo, tem um cara que vê que eu faço documentação de construções, aí ele vende aquelas tubulações de água para incêndio, aqueles tubos de prédio, Uhum. e ele diz, vou fazer uma parceria aqui, você, toda vez que você produzir, sempre pega o nome da construtora e tal, e aí a gente faz uma parceria, eu passo para ele faz a busca dele lá. Então, não é só a venda da imagem, tem outras coisas que um canal do YouTube lhe proporciona. Que é isso que eu comento no Impulso Digital, é o fato de, se você produzir conteúdo e você for para a internet, inúmeras oportunidades vão começar a aparecer a partir daí. E aparece. A gente está começando nosso Só canal precisa aqui, saber administrar. Minerar isso. O que é venda, o que é lucro, o que é gente querendo te atrapalhar. Isso é importante, né? Tem que saber minerar. Mas as oportunidades aparecem sim. Se você tem um canal, você tem uma plataforma de divulgação, não é só o canal, o Instagram, por exemplo, são ferramentas incríveis de divulgação de um produto, disso. Tá, o mais importante mesmo é botar a cara, né? Bota a cara. Mesmo que não dê pra fazer todo dia. No meu caso, eu boto a cara, eu boto só minha voz lá. Eu criei um personagem específico. E é isso que eu ia perguntar. Você tem quantos personagens aí? que eu acho assim, ó o seu canal no YouTube tem duas coisas fantásticas. Que eu fico babando. E que serve de inspiração para o nosso aqui. Primeiro, essas imagens que são extraordinárias. Segundo, a sua locução. Pô, velho, eu me divirto, eu dou risada, eu brinco, você pede o Pix com graça, com maestria, com humor, e tudo flui ali dentro do contexto, entendeu? As plataformas do YouTube, essa plataforma do YouTube, ela é uma plataforma mais solta, que você tem que mostrar quem você é. Ou, no meu caso, eu criei um personagem para documentar isso, para falar disso. É um baiano que tem uma narração diferentona e que fala nossa linguagem aqui, que fala da nossa arquitetura aqui. Então eu criei um personagem especificamente para isso. E as pessoas querem isso, querem entender isso. Eu não sou esse cara. Claro. Eu sou mais outros caras que tem Ted Roosevelt, tem um piloto de avião, tripulação, portas e automático. Então eu criei esses personagens, tem Ted assim. Então isso também se vende. Não é só a imagem, não é só a locução. Isso se vende. Alguém precisa de uma locução específica para um tema
com isso. Então, a proposta também é criar locuções para vender, para ganhar, para monetizar, que é meu trabalho, é minha arte. Uhum. Então, não é só a imagem que se vende. Então, são 5 personagens com vozes completas. Tem Dona Zé, que a galera não curtiu. Não curti. Eu leio e respondo todos os comentários. Importante para engajar, né? Sim, eu respondo todos. Não é uma resposta aquela assim, like, não sei o que, muito obrigado, não sei o que. É resposta de verdade. Eu escrevo o nome da pessoa, ou geralmente eu falo jovem, não sei o que. Mas dou a resposta que a pessoa precisa. Mesmo que a pessoa deixou parabéns, não sei o que, eu comento e eu faço questão de entender o que as pessoas querem e às vezes eu tenho que retrair um pouco. Tipo assim, eu botei os personagens, soltei os personagens, a pessoa não faça, tá ruim, não sei o que. Eu recolhi, aí eu gravei um vídeo explicando o intuito daquele personagem era para ajudar não, os caras, não, tá bom, vai assim nessa pegada, então. Porque no fim das contas quem manda é a demanda, né? Sim. Você tem que entender o que é isso. Uhum. O que é que seu público quer. Aí, se você não entender, você vai Bom demais. batendo cabeça e errando. Como foi que você começou no YouTube? Assim, como foram os primeiros dias e quando foi isso? Os vídeos eram horríveis. Não, mas eu acho Eu que falava de tá começando, fotografia, mas assim, eu achava que as pessoas gostavam, mas depois analisando aquilo lá era horrível, porque era uma locução engessada, eu ficava tenso ali, eu fico nervoso quando eu estou de frente a uma câmera. Atrás da câmera eu sou mais eu. Uhum. Mas na frente eu ficava horrível. Com mais gente é mais fácil também, né? Eu nem uma pessoa sozinha é esquisito. O pessoal assistindo aí, me desculpa. Mas você sabe um negócio bacana? Deixa eu contar aqui pra você. Eu fico tenso também. Eu tô produzindo bastante conteúdo para um projeto. E quando põe a câmera na minha frente para falar esse roteiro que já tá todo programadinho, eu também fico tenso. Tenso. Quando põe a câmera assim na minha frente para produzir, eu também fico tenso, porque ali eu tenho que seguir um roteiro, tal. Mas eu adorei esse esquema aqui do podcast, porque às vezes eu não tenho o que falar, o Lucas já fala, às vezes o convidado fala. Me dá o tempo necessário para eu formular meu pensamento, raciocínio, para poder. Minha técnica é não olhar para as câmeras. Quando eu olho para a câmera, eu começo a gaguejar, começo a ficar tímido. Uhum. Atrás dela aqui, não tem problema, eu sou. Uhum. Mas Fera o bicho. O que é que eu faço no meu canal? É um canal chamado, num formato chamado Dart. Que não aparece, é uma narração. Eu faço as imagens, crio as imagens. Eu geralmente faço um roteiro prévio do que é que eu vou filmar. A partir do roteiro, eu vou a campo, já olho geralmente se é imagem de drone ou se é fotografia de chão. Quais são os perigos, se tem fios, se tem quais as intempéries para o voo do drone, se está chovendo, se está ventando muito. E aí, a partir daí é que eu vou refazer o roteiro de fala. O que é que eu vou falar especificamente? Eu vi um ponto específico disso, um detalhe disso. E aí eu faço o roteiro e gravo. Aí eu crio o personagem, solto a voz. Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez estamos na cidade de Salvador. E aí vou. Muito bom. Mas esse formato é maravilhoso. Luciano, não sei se você já conhece. Você conhece esse formato de canais Dark? Conheço. Dark, você não aparece. É um método para quem não consegue fazer nada na frente da câmera de jeito nenhum. Hoje em dia, com a inteligência artificial, tá mais fácil. Você manda a inteligência fazer o texto, você faz a imagem. Ela te ajuda no roteiro. Pega um locutor para fazer. Mas eu prefiro fazer tudo na mão mesmo. Eu acho legal que tem de todo tipo, assim, tem resumo de filme, resumo de livro, tem resenhas de shows, de teatro, assim, as pessoas... você não sabe quem é que tá por trás daquele canal, entendeu? Tem pessoas completamente no anonimato, resolvendo a vida delas, monetizando, e ninguém sabe quem elas são no mundo lá fora, entendeu? Isso eu acho muito bacana que a internet permitiu. Tem gente que tem vários canais e é justamente isso. Eu não consigo ter esse tempo de... Eu, assim, gosto de fazer uma coisa mais refinada, mais apurada, com minha mão mesmo, amassando mesmo, para
não fazer essas coisas. Mas é porque, eu vou falar isso no sentido assim, é porque nós aqui somos velhos. A meninada nova vai utilizar toda essa tecnologia aí que vai ser entregue para ela assim de bandeja, para ela saltar lá na frente e produzir muito mais. E botar a gente no bolso. E botar a gente no bolso. Eu digo porque eu me formei em odontologia há 25 anos atrás. E eu botei em Clínica Grande, abri outras clínicas, montei franquia, blá, blá, blá. Só que de uma hora para outra muda tudo, pô. E entra a meninada forte, nova, com outra cabeça, com outro speed, com outra velocidade, com outra energia, e consegue superar. Entendeu? A gente precisa se atualizar sempre. E mesmo atualizando, mesmo fazendo tudo isso, jovem, é o cara de 20 anos, 20 e poucos anos, que já nasceu em outra época. Sim. Então, mesmo atualizando, às vezes você não consegue acompanhar. O que não impede você fazer outras coisas. Porque eu acho que pra gente que já tem uma certa experiência, a gente tem que usar a sabedoria para fazer diferente, não tentar competir no que ele é bom. A gente tem que fazer diferente para ganhar no que ele não é bom. No que ele não tem. No que os outros não têm. Você procura o que tá faltando, você faz o vídeo que você gostaria de assistir. Sim. E aí você alcança outras pessoas. Então, por exemplo, poxa, o pessoal tá fazendo Instagram e TikTok, eu vim pro YouTube fazer um canal de empreendedorismo. O pessoal tá vendendo um curso de uma coisa ou de outra, eu tô vendendo de outro segmento, e aí por aí vai. Pois é. E essa coisa de imagens mesmo, de fotografia, Essa parte de maio eu vou estudar tudo isso aí. Eu vou deixar encontrar. Pera aí. Assim, eu não me falo de fotografia que eu fico bobo, eu sou apaixonado por essa arte. E agora vamos entrar agora nos assuntos polêmicos. Polêmicos, não. Lá vem ele. Eu vi que você hoje, vídeo de hoje, fresquinho que saiu do YouTube. Pô, hoje é a Bia Bahia? BIJ. BIJ. É. O que é a BIJ? Foi o lançamento da fábrica. BYD, pô. Não sei o que é que você tá falando. Fábrica de veículos elétricos. Ela produz, além de produzir empilhadeiras, caminhões, a própria bateria, produz um monte de tecnologia nesse ramo e vai se instalar aqui. Possivelmente, eu falo possivelmente, no lugar onde a Ford estava. Porque eles estão em negociação para comprar, adquirir a área que era da Ford. Não fechou, ainda não se debateu. A área que era da Ford é do Estado, é de quem? É da Ford. O terreno é da prefeitura, mas o Estado, para a instalação da fábrica, ele deu incentivos fiscais, ICMS, um monte de coisinhas assim. E eu vi que você estava na cobertura e tal, estava participando, filmou os representantes chineses que estavam aqui, dançando e tal. Chinesinho se acabando, entendeu? Caiu no samba, que é algo que nós temos aqui, herdamos, entendeu? Nossa cultura de Salvador, essa energia. Sim. Que eu, particularmente, eu não conheço outro lugar do mundo que exista tanta energia como aqui. E a chinesinha se acabou. Mas o que eu quero saber é o seguinte: a previsão dessa fábrica começar a funcionar, já existe essa previsão? A previsão é que que seja em meado ou final de 2024 para o ano. Ela se instale e já comece a produzir veículos. A gente dá um descontinho, né? Não vai chegar no início de 2025. A gente sabe como é que funciona a burocracia. Mas assim, eles já assinaram, vem para aqui realmente, vai gerar 5 mil empregos diretos e indiretos, e a previsão é que se comece no final do ano que vem já ter algum automóvel na rua deles aqui. O Estado está dando... Não, mas eles já vão começar a investir quando? Já? Esse ano? Já estão. Já estão aqui. Então. Pesquisando e... Mas já estão lá no terreno? Já estão... Não, é isso. Tá nessa negociação com a Ford para adquirir aquele terreno, aquele espaço que era da Ford. Se não conseguir, vai partir para outro. A prefeitura de Camaçari deve ceder algum terreno para lá, mas vai ser no polo mesmo, naquela região lá. E além da planta em si, vai usar o porto que era da Ford para a exportação dos veículos.
do produto que eles vão produzir aqui, que é chassis de ônibus e caminhões, veículos elétricos e baterias de carros elétricos. Que é uma tecnologia. Pelo que eu entendi, eu visitei o site deles, eu corri atrás dessa notícia. Eles são especializados, não sei se é exclusividade de carro elétrico, mas pelo que eu entendi, eles vão chegar para cá com isso de também. carro elétrico do mundo, maior que a Tesla. Do mundo. Então, a minha preocupação é os preços disso e qual vai ser a acessibilidade disso e o quanto vale a pena você construir uma fábrica de carro elétrico aqui para Bahia, que tem um poder aquisitivo esses preços, veículos a combustão, veículos a gasolina vão desaparecer. Até aí, beleza. Eu acho que em 2035, não se vai produzir mais veículos a combustão. Então, essa tecnologia já veio para ficar. Pode estar caro no início agora, que ainda não é acessível, mas com o tempo ela vai ser semelhante a um carro popular, o preço de um carro popular. E que você tem a possibilidade de não abastecer, de não trocar óleo, de um monte de coisa que você não precisa fazer. A manutenção é outra, né? É outro bicho. Só que as coisas também são mais caras para ela. Ainda não tem um preço de uma peça desse ser igual a peça de um carburador de um Jeep. Falei não que eu tenho um Jeep. E é caro, precisa de uma manutenção. Sim, passou até o vídeo aí do metrô. E o metrô foi inaugurado, que trecho foi? Trecho 3? Esse é um tramo 3, né? Que tramo 3. O tramo é o quê? O trecho? O tramo é uma continuação de uma linha. A linha termina aqui, ela cria um tramo, é um prolongamento da linha. Esse prolongamento estava previsto ir até Cajazeiras. Não chegou, ele vai até Águas Claras, que é metade do caminho, digamos assim. E o outro tramo seria do aeroporto até o shopping, aquele shopping grande, Lauro de Freitas, lá no parque, não sei o que parque. Até o shopping ali. Até o shopping lá. São 2 tramos que estão previstos em contratos. Além... Não é nem até o outlet, né? Porque tem uns shoppings antes do outlet. O outlet já fica lá em... Já fica perto lá do pedágio. Antiga insinuante. Sim. O tramo, sei lá, 4 seria esse do aeroporto até lá, até a antiga insinuante. Ali já conta a integração com outra cidade, né? Ali já é Lauro de Freitas ou... né? Lá também já tem a integração. Inclusive, Lauro não tem cobrador de ônibus. É esquisito. Eu não entendi. Não tem cobrador no ônibus. Certo. Tá. Mas você paga o motorista e segue. Então, passa o cartão aí. Entendi. Se não tiver cartão, você não entra. Entendi. Então, isso vai chegar aqui, Salvador. E a pergunta que todos os baianos se fazem, entendeu? Quando fala de obras, entendeu? Que nós necessitamos aqui. E eu vou perguntar isso a você. Por que você fez cobertura? Você falou sobre a ponte aí, Salvador e Itaparica. Você fez vídeo, mostrou a ponte construída nos vídeos aí. Eu mostrei o projeto. Mostrou o projeto. Não, tá construindo o projeto. Sim. É o seguinte, essa ponte vai sair, o que você acha aí? Sua opinião, sua experiência, você que acompanha obras aqui no... Eu acho que ela sai, mas não agora, tipo, no próximo ano, ou no mandato desse governador. Eu acho que ainda os chineses ainda estão pedindo um monte de benefícios para exigências, mas não... os custos aumentaram, dobraram o preço da obra. Aquilo que eu falei nos preços que estava cotado ali já é totalmente outro. Mas, assim, o fato no dia que tiver uma ampliação, um processo, vai ter vídeo no canal. Isso vai ter, sim. Vai ter, né? Vai, com certeza, porque eu vou documentar. Poxa, essa obra aí é tão importante aqui. Sim. Entendeu? A BR-324, mesmo pedagiada, continua péssima, acostamento ruim, muitos acidentes. Eu vim de lá
Que dia foi? Foi domingo. 2 acidentes, um do ladinho do outro. A pista Que eram inclinada. as 2 carretas, né? As 2 carretas. Eu passei também. Você passou? Passei. Foi uma, não sei o que foi. Tava no sentido Salvador Feira e virou no meio da pista. E outra, indo Feira Salvador, foi da Nestlé e virou do lado direito. E a confusão, o povo saqueando, até a polícia chegar para poder. Mas eu fiquei ali 1h30 ali no engarrafamento lá. Teve engarrafamento? Teve, teve um engarrafamento. Só para você saber, eu estava próximo ao acidente da carreta da Nestlé. E eu fiquei só 1h30. Até eles liberaram e deixaram a gente passar. Mas assim que o pessoal tirou a carreta do meio da pista, eu fiquei sabendo que vinha amigos de atrás, que o pessoal foi tirar outra carreta do meio da pista, que estava também virada. E aí o pessoal ficou mais 2, 3 horas lá. Então, teve um amigo meu que ficou umas 4, 5 horas no lugar. Eu passei quando eu viajei para Tapetinga, uma cidade dessas aí que eu tive aí, esse final de semana. E na volta a carreta, ela já estava virada, sentido Salvador. Estava virada. Aí quando eu voltei já tinha outra no sentido contrário. Um acidente chamando o outro. Mas realmente a BR-324 tá horrível, tá todo esburacado, acostamento péssimo. Quem viaja nela fica dançando assim no carro. O carro não consegue estabilizar, fica balançando altos e baixos. E a ponte seria uma solução. Uma válvula de escape, né? Para quem precisa, principalmente quem vai para o sul, para o Baixo Sul. Eu sempre pego a 324 até a 101 e desço. E o ferry, assim, eu acho a ponte, sinceramente, até falando da obra da ponte, eu acho a ponte até uma obra extremamente cara. Tem soluções mais baratas. Uma delas é ter mais ferryboats. O problema é que é tudo sucateado, entendeu? Mas ferryboat é uma tecnologia que não funciona. Se você botar 10 ferries nos períodos de que antecede um feriado desse, um final de semana que antecede um feriado, não dá conta, porque todo mundo entende, tem 10 ferries, agora vai andar, isso aqui, e fica 2 horas, 3 horas ali esperando. Não é possível, no tempo de hoje, que o tempo é escasso, caro, a pessoa ficar 3 horas numa fila esperando para atravessar, mais 1 hora para atravessar, enfim. Sim. Eu acho que não é bem. Eu acho que precisa uma obra estruturante fundamental e que precisa sair do papel, precisa dar. A gente estudou essa iniciativa na faculdade. Eu fiz Relações Internacionais aqui na Unifax e na época que essa ponte estava sendo negociada, nós estávamos estudando o projeto Belt and Road, que é chinês, que visa construir infraestrutura ao redor de todo o mundo, portos, aeroportos e rodovias. E eu acho que, eu não sei se esse projeto entrou, mas com certeza a gente teve oportunidade, não à toa os chineses vieram para cá, eu não sei se faz parte exatamente desse projeto, mas existe uma armadilha aí para os governos que aceitarem fazer esse tipo de negociação com os chineses. É uma maneira deles tomarem soberania de outros países. Então, contanto que a gente cumpra os acordos, cumpra os prazos com os chineses, eles vão chegar aqui, vão trazer a grana necessária, mas a gente precisa cumprir os prazos, cumprir os acordos para que a ponte exista e tal. O que eu estou explicando é que o governo brasileiro, e a população tem que correr atrás disso, o governo brasileiro não pode passar a perna no chinês. Entendeu? Esse é o ponto. Eles são muito espertos. Porque a gente vai ficar devendo o Brasil inteiro para eles, se derem esse mole. Os caras são muito espertos, eles já viram como é que funciona a coisa lá e vão buscar. Enfim. Mas é isso. O que tem mais de polêmica aí? Não tem, bote nessas polêmicas não. Você sabe que eu não posso me comprometer. Não, mas tem uma boa. A gente falou previamente aqui de inteligência artificial.
Com certeza esse assunto deve ter chegado em você. Eu vi que tem muitos artistas preocupados com isso. Eu quero saber se é o seu caso. Como é que você vê a inteligência artificial? Se ela é nossa amiga ou se ela vai tirar emprego de todos os artistas, fotógrafos? Se o mundo amanhã é um apocalipse, como dizem. É uma tecnologia que a gente não pode dizer assim, não posso barrar. É que nem a fotografia. Quando eu comecei a fotografar, eu fotografava com filmes. Eu fui digamos assim, um dos fotógrafos que disse assim, eu não vou entrar nisso aí, que esse negócio de não vai pegar essa fotografia com digital. Até porque era ruim, a fotografia digital era péssima. Então eu disse, eu não vou. No dia que eu comprei uma câmera melhorzinha, eu disse, porra, a pegada é outra, velho. Você não precisa perder esse tempo de revelação. Você não precisa, é rápido. Você tá aqui na palma da mão a fotografia. Ainda não tinha essa transmissão com o celular, mas você tinha a possibilidade de ter a fotografia ali na hora, rápida, sem perder tempo com revelação. A inteligência artificial vem, assim, algumas fotos minhas lá nas agências, as agências já reservou para uso eles na Shutterstock, eles estão criando isso aí. Plantando isso. E algumas fotografias eles reservaram que não pode ser vendido. Eles me pagaram um royaltyzinho um pouquinho a mais e reservou essa fotografia. Mas eu não tenho um pé onde é que essa fotografia vai ser, o que é que eles vão manipular com a minha imagem. Porque foi reservada para estudo científico, para IA, para inteligência artificial, é isso? Ela não pode ser vendida como estoque, como essas fotografias que eu vendo normais. Ela foi reservada, pagaram um royaltyzinho um pouquinho a mais e reservou ela lá. E aí todo dia eu fico olhando essa fotografia. O que é que esse cara vai fazer com minha porra de minha foto? Eu confesso que tenho um medo, mas assim, eu não vou conseguir conter isso. Essas mudanças vão chegar e vai afetar. E até porque essa produção de conteúdo que a gente faz, vídeo, vai para a rede, você perde o controle, né? E olha que a gente está falando de fotos, vídeos, mas imagine quem faz filmes, quem faz música. O cara trabalha meses, anos para produzir um álbum e de repente, pá, na internet estava sendo oferecido gratuitamente. É horrível isso. Aí tem que se reinventar, né? Tem que se reinventar. Eu não sei como é que vai ser, mas a gente... Tem um sério, já comentei dele aqui, chamado Som na Faixa, que passa... Eu assisti, eu acho que passa na Netflix, eu não tenho certeza, não. Som na Faixa trata de uma série que mostra o nascimento do Spotify. E o Spotify é uma plataforma de música que nasceu com um propósito: oferecer todas as músicas do mundo de graça para todas as pessoas. E com qualidade. Então, assim, os artistas na época ficaram chocados e tal. Mas eles só fizeram o que já estava acontecendo. Entendeu? Eles só implementaram a qualidade em algo que estava acontecendo. Porque a pirataria já estava comendo solto. Já estava comendo solto. Já tem música sendo feita com inteligência artificial. Estão usando... tem umas inteligências artificiais que produzem voz. E aí estão usando artistas que já se foram. Tipo, um álbum novo do Elvis Presley. É possível sair. Entendeu? Esse tipo de loucura é o futuro. A gente tem que aprender a lidar com isso. Não tem pra onde correr. Tem que aprender mesmo. Como é que vai ser? A gente precisa... Deixa eu estudar isso aqui, esse processo aí que eu tô... Sim, me chamou muita atenção porque um amigo meu postou uma foto essa semana em Veneza. Só que ele nunca foi para Veneza. Era um lugar muito parecido com Veneza. Com o banco de dados da IA tinha infinitas fotos de Veneza espalhadas pela internet mundo afora, né? Então, esse amigo meu estava na frente de um ambiente que parecia muito, mas é impossível identificar, impossível você ir em Veneza e achar o lugar que ele tirou a foto. Entendeu? Eu acho esse tipo de coisa plenamente possível de ser replicado e...
como tá muito embrionário ainda, a gente tá muito no início, a gente tá vivendo os primeiros anos da inteligência artificial. A gente não sabe onde vai chegar, mas eu sigo mais nessa linha que você pensa também, que a gente tem que aprender a lidar, é mais no sentido da gente se especializar no bom uso da inteligência artificial para a gente sobreviver daqui para frente. Ferramenta. Não é. E o bom uso, mas sempre vai existir um mau uso e a gente tem que ficar sempre de olho aberto para dizer, não, porra, isso aí não. Isso aí não pode. Sim. Isso é uma arte, você está violando, né? Violando. Tá? Não pode. Enfim, vamos ver o que acontece. Me tira uma dúvida só em relação ao direito. Por exemplo, se você pega uma foto sua e você deixa disponível na internet para ser vendida num banco de fotos oficial e tal, você continua detendo o direito de usar aquela foto onde você quiser. Sim, é minha. É sua, né? É minha, a autoria é minha. Eu posso, inclusive, eu posso tirar do banco de imagens se eu quiser. Se você quiser. Agora, quem comprou tem o direito de usar. Tem alguns contratos que você faz de fotografia que você especifica a data de uso. Tipo, quando você vende uma foto para uma editora, você diz assim, você só pode usar essa fotografia durante 2 anos, 3 anos. Você faz um contrato e diz assim, eu não posso vender para mais ninguém, mas você também só pode usar ela nesse prazo. Você especificar no contrato o tempo de uso que você, como editora, comprou para mim, vai usar. Depois dali, a foto, eu não posso vender ela, se é um contrato de exclusividade. Mas banco de imagem não. Banco de imagem é aberto. Eu posso deixar lá o tempo que eu quiser e posso retirar a hora que eu quiser. Se aquela fotografia perturbar ou tiver alguma coisa inconveniente, eu posso tirar ela de uso, de venda e tal. Ou também posso vender ela particular. Entendi. Então você ganha em cada venda que o banco de dados faz da sua foto. Ela divide, vai uma parte para eles, uma parte para você, sim, né? Cada banco tem as cotações de valor e tem umas categorias que se você vendeu 2.000 fotos, você entra num determinado valor de royalty. Passa disso, você ganha um pouco a mais. Mas você vai sendo recompensado pelo bom trabalho, pelo reconhecimento do mercado do seu produto, né? Excelente. Que mais? Olha, a gente tem 1h30. Tem alguma coisa que você queira... Tem algum ponto que a gente deixou passar que você queira chamar a atenção? Ou alguma coisa assim? Sei lá, eu gosto sempre de frisar esse amor pela fotografia e esses passeios que a fotografia me faz. Coisas que eu nunca poderia chegar e ela me leva, e assim... E eu sou muito grato a imagem, esse tipo de trabalho que eu faço. O jornalismo te leva a esses lugares. Qual foi o último lugar que você chegou assim que você ficou maravilhado e grato pela fotografia? Sei lá, eu já fui... Vocês já foram em Abrolhos? Não. Abrolhos é um arquipélago aqui na Bahia, lá no extremo sul, que são ilhas vulcânicas, que é outro mundo, um paraíso diferentão, assim, tipo, a água você vê 10 metros de profundidade, você vê o fundo da água, limpíssima. Os pássaros, você chega assim, eles estão aqui, assim, não tem medo do ser humano. No caminho você encontra golfinhos, baleias, até chegar lá. Já fui 3 vezes nesse lugar por conta da fotografia. Maravilhoso. É só... Parece um mundo que a humanidade não chegou ainda, que a gente deixa preservado lá. Preservado, e para chegar lá tem todo um processo, precisa autorização do ICMBio para acessar, para descer nas ilhas você precisa autorização da Marinha e tal. E fora... É curioso para ir lá. É muito lindo. Eu já fui lá. A primeira vez eu tinha caído da moto e tava todo ralado, todo tomando banho e eu num barco lá sem poder descer. A segunda em diante, eu disse, agora eu vou tirar fora. Beleza. E fora os perrengues, você se mete na fotografia. Fala dos perrengues aí, fala das coisas engraçadas aí. Sei lá. Dos problemas aí que, né? Ele faz a mesma coisa. O lugar que você chegou e disse, não acredito que eu tô fazendo isso, pra tirar uma foto. Já dormi no presídio. Nossa, conta isso aí. Pagou pensão, alguma coisa? Não.
Pô, você tirou foto do quê pra parar no presídio? Tirou foto do delegado fazendo boa mandado. Quando eu trabalhava à tarde tinha uma repórter que era. Tinha umas pautas assim, tipo, bora fazer isso aqui e tal. Aí vendia a pauta para os editores topavam na hora. Era acompanhar essas mulheres que fazem a visita íntima com os maridos no presídio. A gente foi um dia lá para dormir lá com elas, para ver como é essa vivência de dormir na porta de um presídio, tá exposta ali, dorme. Então a gente queria viver isso. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma série de reportagens sobre travestis, e a gente ficou uma semana aqui na Pituba acompanhando as meninas de programa que trabalham aqui. Então, já... Lugares inusitados, né? E sempre acontecem coisas assim que você tem que deslocar e foi rápido, não sei o quê. Tipo, tem uma fotografia que eu fiz em 2009, 2010, que ela viralizou. Essa foto é bem interessante. Você já deve ter visto. Ela sempre volta à tona, que é uma fotografia de uma jovem cortando os pelos pubianos na praia do Rio Vermelho. Todo ano ela volta. Ok. Ela tava aquela, sei lá, moitona. No arbusto. Cortando assim no meio do evento lá. E aí eu fotografei aquilo e o jornal publicou e essa foto viralizou. E aí todo ano ela volta de novo à tona. Entendi. Então... E ela ficou famosa pela essa foto. Eu fiquei famoso por... O pessoal me chamando de um fotógrafo da pentelhuda. Mas é muito legal essas coisas quando acontecem. Isso aí só o cara que tá pronto, né? Com a máquina na mão. Olho esperto. Por exemplo, tem um curso de fotografia que eu fiz e o que o cara aconselha? Curso para dentista. O cara fala assim, deixa a sua máquina sempre pronta. Sim. Sempre pronta. Baterias porque carregadas. Ali tudo carregadinho. Porque qualquer hora você pode chegar ali e pegar a cena do lance ali, entendeu? Bateria carregada, cartão limpinho lá, disponível para fotografar ou para filmar, né? Que essas máquinas filmam também. E olho, visão, tá vendo as coisas aconteceram, vou registrar. Hoje é mais fácil com o celular, mas eu ainda sou amante da máquina fotográfica mesmo. A máquina, quem detém o controle dela ali para bater aquela foto manual e você colher o que você quer, aí você pega uma foto muito melhor. Sim. Mas demora, entendeu? Eu até te mostrei ali uma sequência foram 60 fotos que eu bati de um caso cirúrgico. As primeiras 10 ficaram apagadas, a gente foi ajustando a máquina, aí depois foi melhorando, depois estourou, depois a gente diminuiu. Aí no final todas as fotos já estavam saindo padrão já. Tem uma coisa que as pessoas me perguntam assim, qual a sua melhor foto que você fez na sua vida? Eu disse, eu ainda não fiz. Essa foto eu ainda não fiz, eu ainda pretendo fazer essa foto. Porque eu nunca me contento com a minha fotografia, eu nunca estou satisfeito com o resultado. Eu faço, eu curti essa foto aqui, mas a minha melhor foto eu ainda não fiz. Eu ainda vou fazer essa melhor foto. E essa é a minha meta, essa é a meta do fotógrafo. Porque quando ele disser assim, eu já fiz a melhor foto da minha vida, é essa aqui, desse assunto assim e tal. Seu objetivo é tirar a melhor foto e você já tirou a melhor aposentada, né? Vai curtir sua vida. Eu tenho muito a fotografar, tenho muito a documentar. Maravilhoso. Cara, João, uma aula que você deu aqui, muito obrigado pela sua presença. Que aula, rapaz! Aula, isso? Aula. Que aula! E que sirva de exemplo para as pessoas a sua determinação ao você ter que mudar de ramo, a sua determinação em descobrir, se apaixonar e aprender uma profissão nossa, uma profissão nova, e que sirva de exemplo para todas as pessoas que estão assistindo. E isso é passível de acontecer na vida de qualquer um. Meu sonho era ser piloto de avião. Não consegui. Mas assim, eu sou piloto de drone. Cheguei. Sim, tá ali. Mas também. Vai tampando. Mas a fotografia é isso. E as pessoas que têm um sonho,
feche os olhos aqui para os lados e siga à frente. Não desista da sua paixão, não desista do que você quer, não desista do seu objetivo, seja na fotografia, seja no dentista, seja o que for que você diz assim, eu preciso fazer. Eu tenho a missão de documentar esse planeta que eu vivo aqui, chamado Bahia. Eu tento fazer isso, não consigo no que eu queria fazer, mas o meu canal mostra, tem tudo ali, tem minha Nada, paixão, que isso, a gente tá muito bem representado. tem minha paixão. O seu canal, sua locução, tudo, o seu trabalho é fantástico. Fantástico. Eu, particularmente, passei a conhecer um pouquinho mais de Salvador através do seu canal. Porque a gente tem uma visão só. Como é que eu vou dizer assim? Porque a gente tem uma visão só daquela pessoa que anda ali. E aquela visão do drone aérea é outra pegada, é outra perspectiva, completamente diferente. E assim, os inscritos mostram coisas assim, detalhes assim no vídeo, assim, não passa nada no YouTube. Os caras parece que ficam ali, ó, no minuto tal tem essa fumacinha aqui, o cara. E é interessante que eles me dão feedback e dizem assim, você pode fazer isso, registre isso. Tipo, o cara tava filmando ali a nova rodoviária, né? E mostra uns prédios lá na região da Clínica São Bernardo, né, onde tinha um campo de golfe, né? E aí o cara viu e disse, não, esse prédio é lá nesse lugar. Eu disse, não, vai lá, registre isso, o canal precisa documentar. E eu não tenho tempo de... Aí o que é que eu faço? Eu corto, quando tem essas sugestões de pauta, eu corto o print ali, faço um print ali daquilo ali e boto para documentar. Aí, geralmente, quando eu faço o vídeo... Então, você tem uma lista aí de coisas para documentar. Sim. As pessoas, Sim, a agenda cheia até... Várias coisas, assim, principalmente com arquitetura, com construções, com obras e tal. As pessoas querem isso, visto assim de cima, querem mais isso para comparar, né? Minha cidade tem um sítio natural bonito. Tem um rio chamado Água Sumida e tem uma pedra na minha cidade chamada Pedra Três Pontas. Quem teve lá foi outro canal, foi um rapaz, Matheus Boa Sorte. Eu conheço. Ele teve lá, subiu em cima da pedra, rodou o drone lá em cima, fez um negócio fantástico. E foi visitar a Água Sumida, o rio e tal. E assim, pô, é apaixonante, entendeu? Esse tipo de reportagem. Eu tive agora em uma cidade chamada Itajuí. Eu já tinha feito um vídeo lá, mas ela tem uns lagos e tal. E aí eu disse assim, não, eu já fiz o lago, eu vou fazer uma outra história de Itajuí. Porque quem chega em Itajuí vê um lago lá e beleza. Aí eu fui, assim, colhendo detalhes daquela cidade, assim, que eu vou... Já fiz as imagens, já fiz o roteiro, falta tempo para editar, que me fala. Aí deve sair nas próximas semanas. Itajuípe, Bom Jesus da Lapa, que agora vai começar a arrumar a lá, eu já fiz uns vídeos anterior. Tem a outra que eu fiz, deixa eu ver o que foi que eu fiz. Tá tudo já pronto, editado, com narração, só falta editar para ir soltando durante as semanas. E todas as suas viagens você faz os vídeos e as fotos? Todas? Nem sempre dá tempo, porque é muito corrido esse tipo de trabalho que eu faço para governo. Você geralmente chega um dia antes, esse dia antes você tem que ir lá documentar a obra que vai ser entregue, no dia seguinte tem que acompanhar a autoridade para fazer a entrega da obra e geralmente o nosso voo é sempre depois que o voo do decola, a gente tem que ir em seguida aí. Então não dá tempo de fazer um vídeo mais detalhado, um detalhe, alguma coisa. Sempre um voo rápido, subiu com um drone ali, fez aquela imagem ali, você tem que colher a história depois. Você viu alguma coisa lá, ou eu vou falar disso aqui no vídeo, pesquisa aí e faz. Aqui em Salvador é mais fácil, né? Tem mais liberdade, tem meu tempo. Quem sabe, domingo, feriado, né? Embora agora, nesse tempo chuvoso, tá horrível
Já perdeu algum drone ou não? Esse meu, nessa ida que eu fui lá para o parque lá do Cariri? Muriqui, Muriqui? É outro. ele caiu dentro da lagoa, Uhum. dentro da cachoeira, e eu fui lá e tirei a bateria e passei 3 dias lá ele secando. Quando eu botei a bateria de novo, ele Voltou a vida? voltou vindo. Aí, pô. Ah, esse Aí um inscrito do canal que me acompanha, que faz manutenção de drone, ele, não, traga aqui que eu vou dar uma olhada. Ele abriu o drone todo, limpou. Alex, a gente boa. Uhum. E aí. Esse network da rede social é maravilhoso. Né? E aí Pega eu gente que você sempre não, falo você não imagina. do meu canal, pra quem. Assim eu me animo a comprar um, viu? Eu tô Conselho, você vai curtir. Você vai curtir, você vai. Assim, tem um monte de cuidado que você precisa ter, né? Tipo, chuva, pássaros, fios, o lugar que você voa, não mostrar coisas que não pode mostrar, tipo, você está voando e tem uma piscina de um condomínio, você não pode mostrar aquela intimidade das pessoas lá. se tiver pessoas, né? Se tiver pessoas, se tiver a piscina vazia, não tem problema, você tá do céu, mas, tipo, sem piscina, eu falo assim, janela de casa. É divulgar imagens com pessoas que dentro do ambiente privado é Sempre complicado. Né? se preserva. Você viu, você não até pode filmar, mas não pode publicar essas imagens. O drone que você tem fica quanto tempo no ar? 31 minutos. 31 minutos. Mas esse negócio de tempo no ar depende muito de vários fatores. Vento, O vento, altura. o tipo que você está, a altura, o tipo de voo que você está fazendo, se é voo sempre correndo, sempre. Então, isso consome mais bateria. Uhum. 31 minutos é para ele estar pairando ali. Parando. Se tiver muito vento, ele fica corrigindo. Corrigindo e consome. O motor acelera mais, consome mais bateria. Se você sobe, desce, consome bateria. Então, a média, aí quando chega em 20% da bateria, ele já começa a dar aviso para você retornar. Então, é recomendado que você retorne, troque a bateria e continue. Se quiser continuar aquela imagem, continue com bateria nova. E é esses cuidados, né? Não voar muito. O fabricante diz que o drone voa até 12 km de distância com um controle aqui na mão. Tá, mas eu vou voar 12 km daqui, sei lá, do farol da. Pra quê? Não vou fazer isso. Com 30 minutos não vai. Você vai, mas não volta. Não volta. Então, tem que ter essa. Geralmente eu faço um estudo prévio do que eu vou querer naquela obra, naquele local, antes de voar. Se eu vou fazer pairado, se eu vou dar rasantes, eu faço um estudo e já saio. A partir do roteiro, eu saio com isso na mão. Outra coisa que eu tenho dúvida. E em relação à internet? Porque você vai para o interior, às vezes ele não tem internet. Não, esse não precisa de internet. Não precisa de internet. Você precisa captar satélites. E os satélites não Independente de internet. Quando você aciona ele vai aparecer um número X de satélite e ele vai lhe dar autorização de voo ali ou não. Se você não conseguir satélite suficiente, você vai voar, mas você não vai ter estabilidade dele. Ele vai sempre, o vento vai puxar para um lado, vai puxar para o outro. Então é recomendado que você espere a captação dos satélites para você ir com o voo mais tranquilo. Não precisa de internet. Bacana. Assim eu me animei já. Eu não sabia que tinha essa comunicação por satélite, não. É porque assim, a gente era um modelista, eu e meu pai. E a gente já teve helicóptero de controle remoto, tem um monte de avião lá em casa, mas nossa especialidade mesmo é avião. Mas na época que a gente tinha helicóptero, não tinha essa mamata não do satélite corrigir para você. Asa reta, né? Asa fixa. Asa fixa. São geralmente esses drones que fazem monitoramento de terrenos. Eles parecem Mas são aviões ou helicópteros? É tipo avião. É tipo um avião, só que tem era o modelo, sei. Aí ele voa, faz assim, vai lá, volta, pra fazer, como é que se diz? Topografias de terreno. Uhum. Esses demora mais.
no ar, porque ele Eles são planadores. Eles Também. têm asa alta e se sustenta bastante. Às vezes ele até desliga o motor e deixa só nas térmicas. É massa. Mas, cara, E muito bacana. tem os drones agrícolas, né? Que Uhum. recentemente eu tive lá na feira lá de Luiz Eduardo Magalhães, na feira que eles fazem lá. Tinha um drone que era do tamanho de um monstro. Dava pra levantar um Jeep. Aí você pega É mesmo? um bicho imenso. A hélice do drone era desse tamanho, assim, sei lá. Ali é para fazer pulverização. Pulverização. E os caras fabricam aqui no Brasil. É uns 50 a 100 mil um bichinho daquele. É muito caro. Ali é outra pegada. Sim. É outra. Faz parte. Mas é fascinante esse mundo dos drones. É simples, mas eu consigo escolher o que eu preciso, que são imagens para contar as minhas histórias, para contar meu ponto de vista de um local, de uma obra, a partir de dados públicos que eu pesquiso, que eu vejo, e eu crio o meu texto e eu narro ali. E sempre que possível, conteúdo no YouTube e no Instagram. O YouTube é VDS Fotos, o nome do canal, não é isso? VDS Fotos. E o Instagram, souza.joar, não é isso? No Instagram são mais fotos mesmo, e eu faço sempre do vídeo completo, eu faço um vídeo curto e chamando mais para o YouTube. E faço minhas fotos de viagem, de uma curtição mesmo. Muito bacana. Então, link de tudo isso vai estar aí na descrição, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir. Cadê? Onde é que se inscreve aqui? O botãozinho tá aqui embaixo do vídeo. Se inscreva aí, viu? Se inscreva aqui no canal também, depois. Então, João, muito obrigado pela sua presença. Nada. João, obrigado. Eu sou um fã. Tenho certeza que as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo aqui vão lá no YouTube, vão procurar o canal VDS. Tem imagens belíssimas em Salvador, tem imagens belíssimas de várias cidades. Eu, particularmente, fiz uma visita, eu retornei no tempo quando eu vi o vídeo de Feira de Santana, porque eu morei em Feira de Santana. E tem mais para quem não conhece, tem mais para quem conhece essas cidades. Feira de Santana, eu tava. Desculpa interromper. Eu queria contar a história de feira a partir das feiras. Então, eu fui para Feira Guai, fui para uma feira, o Mercado Livre, mas queria imagens da cidade, mas tinha outra feira que era uma feira de animais, gado, cavalo, não sei o quê. E eu não consegui ter tempo para isso, porque eu estava trabalhando lá. Mas a ideia era contar a história de feira através das feiras de feira. Mas, enfim, assistam lá. Assistam e vejam sua opinião. Eu, particularmente, como morei em feira, como visitei o Feira Guai, como fui algumas vezes naquela feira que fica ali embaixo, ali no fim da Getúlio Vargas, ali, Mercado Velho ali, e pude reviver um pouquinho a minha história, ter um pouquinho de nostalgia dos meus tempos que eu morei lá. E eu sempre deixo minha paletadazinha, meu puxão de orelha nas autoridades, se tem lixo na rua, se tem... Até não é só para as autoridades, mas para a população se conscientizar. Tipo, a feira acontece, no final, no outro dia, aquilo lá fica uma bagunça e tal. Assistam lá, vocês verem. Assistam. Obrigado, entendeu? Tenho certeza que tudo que você passou aqui vai ajudar a impactar muitas pessoas que estão lá do outro lado nos assistindo. O que eu tenho a dizer é quem tem a sua paixão por fotografia, por imagens aéreas, não desiste, acreditem mesmo, porque é possível. Se foi possível para mim, que estudar fotografia, estudar jornalismo, não foi fácil, mas quando a gente acha alguma coisa que quer, a gente vai buscar. Então, seja qual for a sua paixão, vá, acredite e vai buscar. Perfeito. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Até a próxima.